Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês inovação e estrutura. Olhem só a beleza e definição desse novo ponto 3D. Temos aqui também alças tubulares firmes, fixadas diretamente na bolsa e com aquela firmeza de peça de grife que a gente tanto gosta. Apresento a vocês a belíssima bolsa oliva. E aí, gostou? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário, que é muito importante. E se você está conhecendo o canal agora e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder as novidades. E se você já me conhece e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada. Pessoal, eu vou deixar selecionado para vocês aqui na descrição do vídeo e também passando aqui na tela os materiais usados para vocês adquirirem através do YouTube Shopping com os menores preços e toda a segurança que o YouTube oferece. Temos novidades! Gostaria de convidar todos vocês a conhecerem e se inscreverem no nosso novo cantinho, o Lani Bag Crochê, pessoal. Lá eu tenho postado com mais frequência para ficar ainda mais pertinho de vocês. Eu vou deixar o link do nosso novo canal aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Te vejo lá! Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou usar o fio poliéster de 5 milímetros. Esse tom maravilhoso de verde é a cor 0918. Cada cone vem com 340 metros. Eu vou deixar aqui, pessoal, a quantidade exata que eu usei na bolsa, tá? E para quem sempre me pergunta sobre a textura desse fio, ele é extremamente macio, ao mesmo tempo que traz a estrutura para a bolsa. Pessoal, esse fio é macio porque ele é 100% poliéster. Às vezes, as crocheteiras confundem esse fio com o fio náutico, que é 100% em polipropileno. O fio náutico, né? No caso, o fio náutico, ele realmente é mais rígido, tá? Ele é mais firme, mais duro, assim, na hora de crochetar. Esse não, esse é macio e desliza na agulha. E vou usar 2 tamanhos de agulha. A agulha de 4 milímetros eu vou usar para fazer a base. E o restante da bolsa eu vou usar a de 4,5. Mas você pode usar a agulha que preferir. Usando a agulha de 4 milímetros, eu vou fazer 13 correntinhas. Fiz 13 correntinhas e ficaram medindo 8 centímetros. Agora, viro as correntes para trabalhar aqui nas alcinhas de trás. Pulo essa primeira alcinha e venho na segunda. Vou colocar um ponto baixo para cada alcinha de base. Assim até o final. Cheguei ao final e terminei a carreira, fiz um total de 12 pontos baixos. Agora eu faço uma corrente e vamos para a segunda carreira. Eu viro o meu trabalho e a partir da segunda carreira a gente vai iniciar o ponto baixo dobrado, ou também conhecido como ponto baixo duplo. E esse ponto, pessoal, ele traz mais estrutura, deixa a base da bolsa ou o seu trabalho mais firme, mais rígido, tá? Ele é excelente para fazer base de bolsa. Bolsas, cestos, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou inserir a agulha dentro desse primeiro ponto, olha. E vou pegar aqui na base, onde eu tenho a alcinha aqui da correntinha, estão vendo, olha? Primeiro ponto, na direção da primeira correntinha. Trago o fio aqui por dentro, dou altura e finalizo o ponto baixo. Próximo ponto, dentro do ponto, olha, pegando a alça de cima e pegando a alça de baixo na mesma direção, tá? Trago o fio, dou altura e finalizo. Próximo ponto, pego na alcinha de baixo aqui, ó.
Trago o fio, dou altura e finalizo. Próximo ponto, alcinha aqui embaixo, finalizo o ponto. Assim, eu vou fazer até o final. Cheguei ao final, vou pegar o último ponto e também aqui a última alcinha. Trago o fio e finalizo o ponto. Segunda carreira pronta, com 12 pontos baixo dobrado, né? Agora a gente tá fazendo o ponto baixo dobrado, olha. Faço uma corrente e vamos para a terceira carreira. Vou inserir a agulha dentro do primeiro ponto e pegando aqui a primeira alcinha aqui embaixo, ó. Trago o fio, dou altura, finalizo o ponto. Próximo ponto, próxima alcinha ali embaixo. Próximo ponto, pegando aqui na alcinha, olha. Trago o fio, dou altura, finalizo o ponto. À medida que o trabalho vai crescendo, olha, vai facilitando a gente a pegar o ponto. Cheguei ao final, vou pegar aqui no último ponto e na última alcinha. Carreira pronta com total de 12 pontos. Uma corrente e vamos para a próxima carreira. Vou inserir a agulha dentro aqui do primeiro ponto, pegando a primeira alcinha aqui embaixo. Dou altura e finalizo. Terminei a carreira, fiz 12 pontos. Agora, faço uma corrente e vamos para a próxima. Olha, primeiro ponto, primeira alcinha. E assim, pessoal, eu vou trabalhar por várias carreiras. Quando eu chegar ao final, eu volto para mostrar para vocês, tá? A quantidade que fiz e também a medida. Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Olha, já adiantei as minhas carreiras. Nós vamos contar aqui, pessoal, olha. Estão vendo aqui? Onde temos essas alcinhas atravessadas? Então, a gente vai contar assim. Estão vendo aqui o começo? Onde temos as primeiras, olha. Eu vou contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, estão vendo? Então, eu tô considerando aqui que eu fiz 20 carreiras, olha. Estão vendo que aqui tem um degrau? A gente vai fechar esse degrau agora, tá? Então, a próxima carreira a gente não vai contar. A gente vai continuar com 20 carreiras, olha, onde eu contei aqui, estão vendo? Nessa direção, ó. Então, a gente vai continuar com 20 carreiras, só que nós vamos fazer mais uma aqui para fechar. Então, eu faço uma corrente, e nessa carreira para fechar, a gente vai pegar aqui nas duas alcinhas, olha. Estão vendo? E do mesmo jeito aqui na alça de base. Então, eu trago o fio e finalizo o ponto. Esse primeiro ponto eu vou marcar. Próximo ponto, pegando aqui, olha. E aqui na alça de base. Vou fazer 12 pontos. Fiz 12 pontos. Olha como essa base fica bem firme, pessoal. Ela fica espessa, olha. Estão vendo? E fica bem firme. Ideal para fazer base, né, para as bolsas de crochê. E ficou medindo 22 centímetros de comprimento.
por 10 centímetros de largura. Olha, então, até aqui eu fiz 12 pontos. E agora, pessoal, a gente vai fazer um contorno. Nós vamos trabalhar esse lado, esse, até o ponto marcado. E em cada canto, a gente vai acrescentar 2 pontos, tá? Nós vamos fazer dessa forma. Aqui já temos um ponto, né? Que é o último ponto que a gente fez desse lado. Então, eu vou colocar aqui mais 2 pontos, olha. 1 e 2. Então, ficamos com 1, 2, 3 pontos dentro desse mesmo ponto. E agora, a gente vai colocar um ponto para cada carreira. Estão vendo aqui essas alcinhas atravessadas? Aquelas que a gente contou? A gente vai colocar um ponto aqui, aqui, aqui. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar um ponto aqui, vou inserir a agulha. Vai sair aqui atrás, olha. Pega uma parte bem grossinha. Assim, pessoal, até o último ponto aqui. Estou chegando ao final, vou colocar o último ponto desse lado aqui. E agora a gente vai trabalhar esse lado. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu vou colocar 3 pontos dentro dele. Já vou esconder essa pontinha. Ó. 1, 2 e 3. Fiz 1, 2, 3. Igual a gente fez aqui, tá? 1, 2, 3. E agora eu vou colocar um ponto para cada ponto de base até o outro canto. Cheguei no último ponto, ó, fiz 1, 2 e 3. Olha, fiz 1, 2, 3, tá? O cantinho, igual a gente fez aqui e aqui. Agora, eu vou colocar um ponto para cada carreira até chegar aqui ao final. E também vou colocar nessa direção. Estão vendo? Vou pegar assim, ó. Olha, estou chegando ao final. Vou colocar o último ponto aqui, pessoal. Olha, no mesmo lugar onde tá o primeiro ponto marcado, tá? Então, eu vou colocar 1. Vou colocar mais um para completar 3, tá? Olha, então, contando com ponto marcado, a gente fez 1, 2, 3 pontos, tá? Para formar o canto, igual a gente fez nos outros cantos. Tiro esse marcador e vou encerrar em cima do ponto marcado com um ponto baixíssimo. Então, a nossa base já está pronta, com um total, pessoal, de 70 pontos. Para esse trabalho dar certo, você precisa ter uma quantidade total par, tá bom? Então, confiram aí o de vocês, contem bem certinho para ter 70 pontos. Ou se você estiver fazendo a sua base menor, né? Ou quiser fazer maior, você precisa ter uma quantidade par. Então, aqui nós temos 70. Feito isso, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho, pessoal. Agora, eu estou com o meu trabalho do lado avesso, porque a gente vai trabalhar no sentido contrário, tá? Então, eu vou localizar o primeiro ponto. Onde está o primeiro ponto? Esse aqui não é ponto, né? Foi só o baixíssimo que a gente fez para encerrar. Então, aqui está o primeiro ponto desse lado. Então, eu vou inserir a agulha aqui, pessoal, nesse ponto, tá? Eu vou inserir a agulha nele. Estão vendo, ó? Trago o fio
e faço o primeiro ponto baixo. Eu vou marcar esse primeiro ponto. E agora eu vou colocando um ponto para cada ponto de base. Estou chegando ao final da carreira, vou trabalhar o último ponto. Na dúvida, pessoal, dos pontos, é só olhar aqui atrás, olha. Estão vendo, olha? Aqui está o último ponto. Terminamos a carreira com total também de 70 pontos. Agora, tiro o marcador, faço um baixíssimo. Fiz um baixíssimo, agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora eu tô com o lado direito para cima. Localizo aqui o primeiro ponto a ser trabalhado. Aqui está o primeiro ponto. Vou inserir a agulha nele e fazer um ponto baixo. E vou marcar esse ponto, porque é meu primeiro ponto. A gente vai fazer mais uma carreira com 70 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Assim, por toda a carreira. Estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto. Olha do outro lado. Aqui está o último ponto. Vou inserir a agulha nele e fazer o último ponto baixo. Tiro o marcador e encerro com um ponto baixíssimo no ponto marcado. Então, carreira pronta com total de 70 pontos. Nós fizemos, pessoal, 3 carreiras. A primeira, né, foi aquela que a gente fez aumento aqui no canto, lembra aquela primeira? Depois fizemos mais uma e outra. Contando com aquela primeira carreira que a gente fez, olha, de contorno, nós fizemos 1, 2, 3 carreiras. Agora, eu vou trocar a agulha, eu vou usar a agulha de 4,5. Mas, se você preferir, pode continuar com a mesma agulha, não tem problema. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Localizo aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto está aqui. Essa voltinha aqui, pessoal, essas 2 alcinhas, é do ponto baixíssimo que a gente encerrou. Então, não é o primeiro ponto. O primeiro ponto está aqui. Faço um ponto baixo e marco esse ponto. Agora, venho para o próximo ponto e desço na base dele. Insiro a agulha, dou altura, faço um ponto alongado, estão vendo? Olha, dou altura e finalizo o ponto. Próximo ponto, um ponto baixo normal aqui em cima. Próximo ponto, na base dele, trago o fio e dou altura. E finalizo. Próximo ponto, um ponto baixo normal. Próximo ponto, na base dele, lá embaixo. Próximo ponto, um ponto baixo normal. O próximo, eu venho aqui, embaixo. Próximo ponto. E o próximo aqui, embaixo. Olha como está ficando. Um ponto baixo, um ponto alongado, né? Pegando aqui na base, um ponto baixo, um ponto alongado. Olha, vai sobrando aqui, a gente vai pulando um espacinho, olha, entre eles. Então, vou fazer assim por toda a carreira. E a gente tá nessa carreira com o lado avesso. Estão vendo aqui a pontinha do arremate, olha? A gente tá trabalhando do lado avesso. Esse outro lado é o lado direito, tá? Então, vou continuar fazendo um ponto baixo e um ponto baixo alongado até o final. Olha, voltei aqui na curva para mostrar para vocês. A regra é a mesma, tá? Fiz um ponto baixo normal, agora, na direção aqui do próximo ponto, eu coloco um ponto alongado. Esse ponto alongado pertence a esse ponto, então, venho nesse, faço um ponto baixo normal. No próximo ponto, aqui está, olha, na direção dele, só aqui na base, eu faço um ponto alongado. No próximo, um ponto baixo normal.
Na dúvida, pessoal, é só conferir. E agora é só seguir fazendo do mesmo jeito, olha. Um ponto baixo normal, um ponto alongado. Agora estou chegando ao final da carreira. Fiz um ponto alongado, no próximo, um ponto baixo normal, e no próximo ponto, olha, aqui está o último ponto, eu faço um ponto baixo alongado. Então, carreira pronta, com total também de 70 pontos. Tiro o marcador e vou encerrar com o ponto baixíssimo em cima do ponto marcado. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Localizo aqui o primeiro ponto, né, que é um ponto alongado, que no caso foi o último ponto que a gente fez. Insiro a agulha nele e faço um ponto baixo para iniciar. Marco esse ponto baixo. E agora, pessoal, vocês podem virar assim, olha, a peça para esse lado. Agora, a gente está com a peça do lado direito para cima. Esse é o lado avesso, ó. Olha aqui o arremate. Agora, vamos trabalhar do lado direito. E nessa carreira, a gente vai abrir aqui o ponto baixo alongado. Estão vendo que aqui tem um Vzinho, que são aquelas perninhas do ponto. Então, aqui eu tenho uma, né? Aqui eu tenho a perninha do outro ponto, que no caso são duas, olha. A gente vai trabalhar nelas agora. Então, fiz o ponto baixo aqui dentro desse Vzinho. Agora, eu pego essa perninha de fora com a perninha de fora aqui do outro lado, ó. Trago o fio aqui por baixo, dou altura e finalizo o ponto baixo. Só isso. Olha como ficou. Agora, próximo ponto, um ponto baixo. E já pego aqui na perninha de fora com a perninha de fora do outro ponto. Trago aqui por baixo, finalizo o ponto. Ponto baixo, insiro a agulha aqui embaixo e aqui do outro ponto, né? Localizo sempre o Vzinho. Muito simples, né, pessoal? Esse ponto é fácil, ele é muito bonito. Parece complicado, mas não é. Fiz o ponto baixo, agora pego aqui na perninha de fora de um lado, na perninha do outro lado, né, do outro ponto. Trago o fio, dou altura e finalizo. Assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Olha como já está pegando forma. Então, vou fazer assim por toda a carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira, fiz um ponto baixo. Agora, pego aqui na perninha de fora, desse lado e desse outro lado, trago o fio, finalizo o ponto. Um ponto baixo. Agora, eu vou pegar na última perninha da carreira, que é essa, e na primeira perninha aqui da carreira, lembra? Daquele primeiro Vzinho? Eu vou inserir a agulha aqui embaixo, ó. Trago o fio e finalizo o ponto. Então, carreira pronta, com total de 70 pontos. Ela vai ficar virando assim, pessoal, mas não tem problema. Na medida que a gente vai trabalhando, a bolsa vai alinhando, tá? E essa pressão, assim, é porque o ponto é um ponto mais estruturado. Então, ele dá essa pressão aqui no começo, assim. Tiro aqui o marcador, encerro no ponto marcado com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e viro o meu trabalho para trabalhar no sentido contrário. Virei, localizo o primeiro ponto. Aqui está o primeiro ponto. Faço um ponto baixo em cima dele. A gente sempre vai iniciar com um ponto baixo. Agora, pessoal, vou virar assim para facilitar. Agora, a gente vai fazer o ponto alongado. E nós vamos fazer o ponto alongado aqui, olha. Estão vendo aqui o Vzinho da outra carreira? Bem aqui abaixo do ponto baixo, ó, da carreira anterior. Aqui, 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 aqui,
aqui. Estão vendo onde a gente vai inserir a agulha? Vamos ver agora na prática. Então, eu fiz um ponto baixo, pego aqui e faço um alongado. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto alongado. No próximo, um ponto baixo. No próximo, olha, um ponto alongado. No próximo, um ponto baixo. Olha, veja que aqui fica uma aberturinha, estão vendo? Um alongado, um ponto baixo. Um alongado, um ponto baixo. Estou chegando ao final da carreira, fiz um ponto alongado, no próximo, um ponto baixo. E o último ponto, olha, estão vendo aqui a abertura? A gente vai inserir a agulha e vamos fazer um ponto alongado. Então, pessoal, a gente sempre vai iniciar com um ponto baixo e sempre vamos finalizar com um ponto alongado. Se seu trabalho estiver dando diferente, é porque a contagem de pontos deve estar incorreta. Você deve estar com a quantidade de pontos ímpar. E a gente precisa de uma quantidade de pontos par. Então, basta você contar o seu trabalho e conferir aí certinho, tá? Então, vamos encerrar essa carreira, né? Temos 70 pontos, agora a gente vai encerrar com um ponto baixíssimo e já faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Olha, eu vou virar para o outro lado. Agora, a gente vai trabalhar com o lado direito para fora. Faço um ponto baixo, na dúvida eu olho onde está o primeiro ponto, aqui está, né? Que no caso era o último, e foi um ponto alongado, ó. Faço um ponto baixo, a gente sempre vai iniciar com um ponto baixo. Marco esse ponto. E nessa carreira, quando a gente tá com o lado direito para fora, é a carreira que a gente passa abrindo aqui as hastes do ponto, ó. Estão vendo? As hastes, né? Ó. Próximo ponto, um ponto baixo. Agora, eu pego aqui na perninha de fora, de um lado e do outro. Próximo ponto, um ponto baixo. Perninha de fora com perninha de fora. Pego a haste de fora de um lado, a haste do ponto do outro lado. Um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira. A partir de agora, pessoal, serão carreiras de repetições. Então, na dúvida de como finalizar, iniciar, é só voltar o vídeo, tá? Eu vou adiantar aqui minhas carreiras. Quando chegar ao tamanho desejado, eu volto para mostrar para vocês. Olha como já está ficando. Então, eu vou crescer aqui algumas carreiras e depois eu volto para mostrar para vocês. Estou chegando ao final da última carreira. Vou fazer um ponto baixo. Agora, pego aqui na perninha de fora do último ponto e aqui na perninha do primeiro ponto. Trago o fio e finalizo o ponto. Então, ficou assim, pessoal. Olha que ponto lindo. Ele forma um relevo muito bonito, olha. Olha, eu vou contar aqui em cima para vocês terem uma ideia, tá? Vou considerar esse desenho aqui para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, eu fiz 10 carreiras, né? Onde aparece esse desenho aqui, que é o charme da nossa bolsa. E até aqui está medindo 16 centímetros de altura. Olha o fundo como ficou bastante estruturado. E agora vamos dar continuidade. Aqui está o primeiro ponto, o ponto que estava marcado. Eu vou inserir a agulha dentro dele e vou fazer um baixíssimo. A partir dessa carreira, pessoal, a gente vai trabalhar o ponto baixo X. Então, já para fazer a correntinha, eu vou pegar ele assim, olha, trazendo ele assim, tá? E não assim. Ó, vou desmanchar. Eu vou trazer o fio para fazer a correntinha assim, arrastando, olha, estão vendo? Como se a agulha fosse uma pazinha, ó. Trouxe ele aqui para dentro. Vou marcar essa correntinha, que é meu primeiro ponto. Então, eu venho para o próximo ponto.
Vou inserir a agulha, pegando aqui nas duas alças e arrastar o fio assim, ó. Levanto e aqui eu faço normal, olha. Trago e passo aqui por dentro. Vejam que formou um X, olha. Forma um xizinho. Insiro a agulha no próximo, arrasto e trago, dou altura, finalizo o ponto. Insiro a agulha, arrasto o fio, dou altura e finalizo o ponto. Assim, a gente vai trabalhar por toda a carreira. Esse ponto X, ele deixa a bolsa, o acabamento da bolsa mais alinhado, tá? Olha como está ficando. Vou trabalhar assim por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei ao final, já trabalhei toda a carreira. Agora, vou tirar o marcador e a partir dessa carreira, a gente vai fechar de maneira diferente. Então, eu vou dar um espaço no fio, pulo a correntinha e venho aqui no primeiro ponto baixo. Levo essa laçada lá para trás, insiro a agulha aqui embaixo e por dentro da alça. Ajusto o fio e faço do mesmo jeito, pessoal. Vou trazer o fiozinho assim, olha, arrastando aqui por baixo. Dou altura e faço uma correntinha. Marco essa correntinha, que é meu primeiro ponto, e sigo trabalhando o ponto X. Estamos na segunda carreira, vamos precisar de 4 carreiras. Eu vou adiantar minhas 4 carreiras e já volto com vocês. Estou chegando ao final da quarta e última carreira de pontos baixos X, olha. Tiro o marcador, dou um espaço no fio, pulo a correntinha que estava marcada, venho no ponto baixo e levo esse fio lá para trás, insiro a agulha aqui embaixo e por dentro da alça. Ajusto o fio e trago, agora eu posso trazer de maneira normal, olha. Trago esse fio aqui pra frente. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Olha, deixa eu contar aqui as carreiras que a gente fez. 1, 2, 3, 4, tá? Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos, pegando nas duas alcinhas. Vou marcar esse primeiro ponto. Olha, pego nas duas alcinhas e vou fazendo os baixíssimos. Não precisa apertar, pode trabalhar com a mesma tensão de ponto. Assim, por toda a carreira. Já terminei o contorno com pontos baixíssimos e cheguei ao final. Trabalhei até o último ponto. Agora, eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Olha, tiro o marcador, que estava em cima aqui do primeiro ponto. Pulo o primeiro ponto e venho no próximo, pegando aqui nas duas alças dele. Vou levar esse fio lá para trás. E agora, eu vou inserir a agulha aqui por trás, saindo dentro do último ponto. O último ponto baixíssimo. E vou trazer esse fio aqui por dentro, olha. Dessa forma, a gente faz o arremate invisível. Agora, é só arrumar para ficar com o mesmo tamanho dos outros pontos. Ficou assim. Agora, eu vou esconder esse fio aqui por dentro, pessoal. Peguei uma agulha um pouco menor para facilitar. E vou trazer esse fio aqui por dentro, olha. Depois, eu vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Eu trouxe o fio aqui no sentido contrário, para ficar mais reforçado aqui o acabamento. Agora, já podemos cortar o fio. E vou selar essa pontinha para ela não desfiar. Então, até aqui a nossa bolsa está assim, olha.
bem firme. Agora, vamos fazer as alças da bolsa. E eu vou trabalhar com agulha de 4 milímetros. Então, eu vou fazer um nó. E vou fazer 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas e ficaram medindo 5 centímetros. Agora, eu vou fechar esse cordão de correntinhas aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Nós estamos fazendo a alça tubular, pessoal. É uma alça bem bonita e estruturada. Ela fica com acabamento muito profissional. A partir de agora, a gente vai trabalhar assim, olha, pegando nas alcinhas de cima dos pontos e colocando um baixíssimo para cada ponto de base. Olha, a alça de cima, insiro a agulha e trago o fio e faço um baixíssimo, ponto a ponto. O importante aqui é você não pular nenhum ponto. Terminei essa carreira e sigo para a próxima sem encerrar, pessoal. A gente vai trabalhar aqui no modo espiral. Só vamos subindo as carreiras, olha. Olha, adiantei um pouquinho para vocês verem e continuo pegando nas alcinhas de cima. É só isso, pessoal. Eu vou fazendo assim até o tamanho desejado. Então, eu vou adiantar minha alça e já volto para mostrar para vocês. Olha que linda, pessoal, já adiantei a alça. Olha como fica. E ela fica bem rígida, olha. Eu fiz com a medida de 33 centímetros, porque estou fazendo alça de mão, tá? Se você quiser fazer para usar no ombro, você pode fazer maior. Se você estiver fazendo a sua bolsa com outro tipo de fio, com outras medidas, eu meço assim, pessoal, olha. Vou virar aqui do outro lado para vocês verem. Eu gosto de fazer a alça terminando aqui no acabamento, pegando toda essa parte aqui de pontos baixos, estão vendo? Ó? Eu meço assim, tá? E fica desse tamanho. Aí você pode adaptar de acordo com o fio que você está trabalhando, né? Seguindo esse padrão de medida. Para arrematar, eu vou fazer uma correntinha e cortar o fio. É um arremate bem simples. Vou apertar aqui para fechar o nó. Agora é só trazer o fiozinho aqui por dentro, ó. Aqui do outro lado também eu vou esconder. Cortar o excesso. E está prontinha a nossa alça tubular em crochê. Olha que linda. Agora eu vou fazer mais uma, tá? E já volto com vocês. Vamos precisar de 2 alças. Eu já adiantei a outra, olha. Façam aí as 2 alças do mesmo tamanho, tá? Agora, vamos fazer as marcações para fixar as alças. E eu vou usar uma técnica de marcar que eu já ensinei aqui no canal, em alguns outros modelos, tá? E que eu gosto muito, acho muito prático. Então, a gente vai dobrar a bolsa assim, deixar ela alinhada, bem retinha com o fundo, olha. E vamos marcar os pontos das extremidades. Olha, encontrei aqui um ponto aqui no canto, então esse é o ponto que eu vou marcar. Arrumo assim bem certinho e já encontrei outro ponto aqui, ó. Agora eu vou dobrar assim, marcador com marcador, né? Ponto com ponto. E vou encontrar
o ponto da extremidade aqui desse lado. Agora, aqui do outro lado. Olha, ficou assim, mas a gente precisa encontrar outros pontos onde vamos realmente colocar as alças. Então, eu vou pegar esse canto com o marcador do meio, vou encostar um no outro, ó, ponto com ponto, né? Marcador com marcador. Vou dobrar e encontrar o ponto que aparece aqui na extremidade. Olha, agora sim a gente encontrou o ponto do meio aqui desse lado. Agora, vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. E aqui também vamos repetir. E o último. Agora que encontramos os pontos onde vamos costurar as alças, já podemos remover os outros marcadores. Agora, eu vou tirar esses aqui do meio. Então, marcações prontas e vamos prender as alças aqui. E agora é só costurar as alças aqui no ponto marcado. Se você quiser ajustar, você pode pôr ainda um pouquinho mais para dentro ou um pouquinho mais aberta, tá? Mas sabendo onde tá o ponto certo, né? Que foi o ponto que a gente encontrou. Para costurar, eu vou usar agulha comum e linha de nylon, pessoal, a linha invisível, olha a numeração. Se você não tiver essa linha, você pode costurar com o próprio fio, tá? Usando a agulha de tapeceiro. E aqui por dentro, pessoal, eu vou posicionar a ponta da alça aqui no final da quarta carreira de pontos baixos, tá? Assim, olha. Quando eu fiz a alça, eu medi aqui, tá? Para chegar até esse tamanho. Então, eu vou prender aqui com o alfinete e agora eu vou prender esse outro lado, ó. Ficou assim. Já posso tirar esse marcador. Prendi a linha e agora é só costurar. Eu vou inserir a agulha bem próximo de onde a linha está saindo, olha. Olha como está ficando. Eu vou costurar, pessoal, até o final aqui da carreira, olha. Até o final aqui da carreira de pontos baixos. Olha, já costurei as alças. Olha como fica o acabamento. Perfeito. A parte de trás. E fica assim por dentro, pessoal. Vou aproveitar também para pesar. Até aqui, a bolsa está pesando apenas 379 gramas. Ela é bastante econômica. E usei até aqui 198 metros do fio. E para o fecho, eu optei por colocar esse botão imantado e vem com essa base em couro ecológico, porque é muito prático para costurar aqui na bolsa e também para usar. Esse botão é da Leider Acessórios, o link está aqui na descrição do vídeo. Botões costurados e olha como ficou. Aproveitei também e já costurei a minha etiqueta. Vou pôr na bolsa, pessoal, essa alça em corrente que mede 1 metro. Mas antes de pôr na bolsa, eu vou fazer um acabamento com fio poliéster para essa alça ficar mais bonita e também mais confortável para usar. Então, eu vou fazer assim. Eu vou usar essa agulha um pouco menor para passar aqui dentro. Vou trazer esse fio e vou fazer um nó para começar. É um acabamento muito simples. Vou trazer o fio aqui dentro, ó.
Agora venho para o próximo elo, trago o fio e faço baixíssimo. Dou um espaço, dou uma altura, próximo elo e faço um baixíssimo. Dou um espaço, próximo elo, trago o fio e faço um baixíssimo. É importante dar esse espaço para não ficar apertado, porque se ficar apertado, vai repuxar a sua corrente e não vai ficar com acabamento bacana, tá? Então, você vai fazendo os baixíssimos e vai dando espaço. E agora é só trabalhar todos os elos dessa corrente. Vou adiantar e já volto com vocês. Olha, estou chegando ao final, vou trabalhar o último elo. Vou fazer mais uma correntinha para cortar o fio. Vou inserir a agulha aqui no último elo e vou trazer essa pontinha aqui para trás. Aqui atrás, pessoal, eu vou passar essa pontinha aqui. E aqui por baixo desse outro elo. Agora, eu corto o excesso. Se você quiser, pode usar uma cola, tá? Eu vou apenas selar com a chama do isqueiro, mas você pode usar uma cola para a pontinha não sair do lugar, tá? Agora, eu vou pôr a argola articulada nesse último elo. Aqui do outro lado também, vou passar aqui por dentro, olha, pegando uma parte do fio, assim, ó. E olha como ficou, pessoal. Olha o acabamento, que bacana. Além de ficar mais confortável na hora de usar, né? E agora é só prender na bolsa. Olha, coloquei também esse belíssimo tassel. E a nossa bolsa já está prontinha. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixe também o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.